pessoal, Camina Samurai Plenária com mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a falácia de dizer que o cara não envelhece que nem vinho, coisa e tal, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E também falar sobre um pouco da dinâmica do envelhecimento do homem e da Pandorinha. Assim, uma das falácias que o pessoal tem contra a ideia do inverno é de que o homem também não envelhece que nem vinho. Ou, mesmo que elas envelheçam, ainda vai ter um carinha querendo. Bem, depende. Estudos mais recentes mostram que a pele, eu vou descrever principalmente a pele, mas também os outros órgãos da Pandorinha envelhecem muito mais rápido do que o do homem. E olha que eu vi muitos estudos e tirando conclusões diferentes, coisas diferentes, mas uma coisa que eu percebi é que os estudos que tentavam dizer que as Pandorinhas envelheciam mais gradualmente eram feitos por outras Pandorinhas. O que com certeza, já não tenho muita credibilidade. Não no sentido de que, isso aí é machismo. Não. É por causa do femimimi mesmo. O tanto de estudo que o pessoal forja para tentar moldar a realidade não tá no gibi. Mas eu também vi outros estudos escritos por outras Pandorinhas que falavam do envelhecimento mais acelerado das Pandorinhas. Porque assim, pelos dados de curva de crescimento e envelhecimento, o auge das Pandorinhas é lá pelos seus 18 a 19 anos. E dura até os 30 anos. Só que aí o declínio, normalmente quando chega a menopausa, acaba os óvulos e o estrogênio e a progesterona começam a decair muito rápido, elas têm um envelhecimento muito acelerado. Isso é cientificamente comprovado. Tem bilhão de estudos sobre isso. Tanto por Pandorinhas quanto por caras. E nessas papagaiadas, um dos órgãos que mais envelhece nas Pandorinhas é justamente o que elas mais tentam preservar, que é a pele. Já que os homens têm 20 a 30% mais firmeza, mais colágeno na pele do que as Pandorinhas. E nisso também tem os fatores hormonais, os hormônios começam a cair, as coisas começam a cair, e a Pandorinha começa a precisar de muita grana para conseguir manter a sua pele firme no lugar e não pegar simplesmente e esticar a boca que nem o Luffy. E nesses estudos ainda tem outros detalhes, tipo a questão de que as Pandorinhas da Idade Medieval pra cá, coincidentemente, começaram a viver menos. Na Idade Média elas viviam aproximadamente 10 anos a mais que os homens. Hoje em dia a diferença está diminuindo, se não me engano aqui no Brasil é 2 a 3 anos, se eu não me engano. Pelo menos aqui no Brasil. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Mas se eu não me engano, é entre 2 a 3 anos de diferença. Obrigado, Femimimi. E nessas papagaiadas, nessas voadoras de duas pernas que o negócio está virando, o auge masculino se passa em torno dos 30 a 35 anos. O que, pelo menos para mim, isso já é da minha vivência, realmente parece algo válido, porque além das questões sociais, mas também tem as questões biológicas, o homem produzindo a sua testosterona, e normalmente nessa idade, dos 30 aos 45 anos, que é o auge masculino segundo esses estudos, como é que eu posso dizer? Como é que é a palavra correta? É o pico de sua testosterona, é o pico da testosterona, e nisso, como é que eu posso explicar isso?
E isso normalmente é nessa faixa etária de idade também que o homem consegue a sua estabilidade financeira. Ou seja, o melhor dos melhores, o melhor dos dois mundos. E também levando em consideração que, por causa disso, também tem um detalhe, sim, a pele do homem também envelhece depois dos 40. Ela começa a perder firmeza depois dos 40, com as pandorinhas depois dos 30. 30, coisa e tal. Depois da menopausa. Assim, depois da menopausa. A pele dos homens começa a perder firmeza e o envelhecimento dele é mais gradual. Eu vou ver se eu acho um gráfico que mostra o pico hormonal feminino e o pico hormonal masculino. E dá pra ver que quando a Pandorinha chega lá na sua... Como eu posso dizer? Chega na sua puberdade, que as Pandorinhas, ao que tudo indica, chegam mais rápido na puberdade do que os caras, os níveis hormonais dela sobem lá nas alturas. Sobe que nem o foguete do pica-pau. Só que depois de um tempo cai que nem também o foguete do pica-pau. Quando bate nos 30, coisa e tal. E é uma coisa que tá começando a diminuir. Tá começando 31, 30, 29. Pô, eu vejo Pandorinhas que tem, sei lá, 25 anos e parecem umas carcomidas do caramba. E eu vejo caras que não se cuidam, realmente não se cuidam. Eles fumam, bebem, coisa e tal. E tão de boa. No limite do possível, é claro, mas tão de boa. Tanto é que, vendo nesses estudos, pessoal, uma das causas do envelhecimento masculino menos do que as pandorinhas é o tabagismo, que é mais frequente nos caras. E aí até fiz uma piada na minha cabeça. É claro, o homem muitas vezes precisa fumar para aguentar a pandorinha em casa e poder seguir o resto do dia. Ou ficar bebendo para aguentar o resto do dia. Mas, piadas à parte, essa história de que o homem não envelhece que nem vinho, chega uma hora que ele também perde a coisa, é pura balela. Porque mesmo entre as pandorinhas que se cuidam, que têm o cuidado, fazem as coisas, você começa a notar a queda do seu valor jejual. Você começa a ver a queda da sua aparência, da sua pele, coisa e tal. Mesmo com cirurgia, dinheiro e o caramba 4, você começa a notar. Claro que é muito menos evidente, obviamente. Afinal, a pessoa está cuidando do seu corpo. Só que os caras já conseguem algo próximo, não totalmente 100%, mas algo próximo sem fazer muita coisa. E só depois dos 40 é que as coisas começam a dar uma declinada. Afinal, é a queda da testosterona. Apesar do homem continuar produzindo, já é a queda da testosterona. Mas, pô, basta o cara fazer exercícios básicos, cuidar bem da alimentação, coisa e tal, que ele fica suave. Pode ter problema de cabelo, que todo mundo um dia vai ter? Pode. Mas ele vai estar saudável, com um corpo bom. Pô, meu avô tem mais de 60 anos e ele ainda trabalha de guarda. O cara tem o braço do tamanho de uma garrafa térmica. Sério, não é nem zoeira. O velho tem o braço do tamanho de uma garrafa térmica. Sabe, como é que eu posso dizer? O antebraço dele, então, se ele fizer força, fica quase uma garrafa térmica. E não é aquelas garrafas térmicas grandona não, tá, gente? É aquelas normal que a gente compra, se não me engano, de 2,5 litros. Ele tem um braço porretão e uma mão maior que a minha. Eu tenho aproximadamente, deixa eu medir aqui, que eu tenho uma régua que eu uso para coçar minha costa aqui. Deixa eu medir aqui minha mão. Sempre fico medindo, mas eu tenho aproximadamente 22 a 23 centímetros de mão. O velho tem 25 de mão. E ele me vence na porrada.
E ele já tem 60 anos. Mas por quê? Porque ele trabalhou a vida inteira e teve um corpo rijo a vida inteira. Claro, ele já tem algumas doenças, coisa e tal, que foi o que ele ganhou conforme a idade, conforme ao fato de que também ele trabalhou em lugares meio inóspitos antes de ser guarda. Mas tá lá o velho, firme e forte. Sorriso na cara e vamos que vamos. Só que as Pandorinhas não tem, a maioria não tem isso. E esse é o nossa parte de inverno. Meu avô envelheceu feito vinho. Pode não ser um vinho tão bom, pode, mas era um vinho. Mas ele envelheceu como um vinho, envelheceu bem. Só envelhece mal um cara, realmente, só envelhece mal quando ele se esbalda mesmo, quando ele faz amerdalhamento total. Uma coisa que é incentivada ainda por cima por nossa querida sociedade Pandorinhas. Mas se o cara viver uma vida normal, ter coisa normal, pelo menos praticar um exercício normalmente, uma caminhada, qualquer outra coisa que ele possa fazer, mesmo nos horários vagos, levantar um pezinho só, o cara já tem uma qualidade de vida muitas vezes melhor e com menos esforço do que as Pandorinhas teriam para manter os seus corpos. Uma coisa que elas precisam manter, já que a maioria só tem corpo mesmo. Só tem isso a oferecer, de resto não tem mais não. Aqui é o Caminho Nação Arapio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!